Olá, estamos de volta à nossa segunda parte do estudo Mulheres Pastoras. O que a Bíblia diz? Na primeira parte, nós compartilhamos com você sobre e mencionamos que nos últimos anos tem se levantado constantemente no meio evangélico a seguinte questão: podem as mulheres exercerem o ofício pastoral da mesma forma que os homens? Então, fizemos 3 considerações na primeira parte. A primeira consideração foi: poderia a mulher exercer autoridade sobre o homem? A segunda: poderia a mulher exercer o governo na igreja? E a terceira: a ligação entre a vida familiar e a igreja. Agora, a nossa quarta consideração, que é o exemplo da liderança dos apóstolos. É muito importante observar que Jesus estabeleceu o padrão de liderança masculina quando ele escolheu 12 homens como apóstolos. Assim fica claro que a função de governo não foi entregue à mulher. No entanto, há pessoas afirmando que Jesus não podia fazer diferente por causa da cultura da sua época. Assim afirmam que foi por esse motivo que Jesus não escolheu 6 homens e 6 mulheres, ou 6 casais. O problema com esse argumento ou afirmação é que nega a integridade e a coragem do Senhor Jesus. E, na verdade, Jesus nunca teve medo de quebrar um costume social quando um princípio moral estava envolvido. Ele criticou dura e publicamente os fariseus, curou no sábado, purificou o templo, falou com a mulher samaritana, comeu com os pecadores e coletores de impostos, etc. E se o propósito de Deus fosse estabelecer a função de governo para a mulher, Jesus teria feito isso quando escolheu os apóstolos a despeito de qualquer oposição. No entanto, existem aqueles que ainda dizem: se isso é verdade, então somente judeus poderiam ser líderes na igreja, pois os 12 apóstolos eram judeus. Mas quem usa esse argumento se esquece que a igreja em seu início era inteiramente composta de judeus. Todavia, logo a igreja se expandiu, incluindo gentios, dos quais muitos se tornaram líderes na igreja do Novo Testamento. Isso porque o propósito divino para os judeus e gentios em Efésios 2,16 foi reconciliar ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Lembre-se de que Lucas era gentio, mas escreveu 2 livros do Novo Testamento, o Evangelho de Lucas e Atos. Podemos citar também Tito, Epafrodito e muitos outros gentios que foram líderes na igreja primitiva. O fato é que a igreja começou inteiramente composta de judeus, mas logo incluiu também os gentios. Mas a igreja não começou somente com homens, para mais tarde incluir as mulheres. Os seguidores de Cristo desde o início, inclusive no Pentecostes, foram homens e mulheres. Agora, então, a nossa quinta consideração é sobre o padrão de liderança masculina na história bíblica. Algumas vezes, os oponentes dessa visão afirmam que nos baseamos apenas em um texto bíblico, que é 1 Timóteo 2. No entanto, já demonstramos que isso não é verdade. E além disso, há mais um forte argumento em favor da visão masculina de liderança. Por toda a história bíblica, de Gênesis a Apocalipse, existe um padrão consistente de liderança masculina sobre o povo de Deus. Entretanto, existe algum exemplo ocasional de mulheres exercendo posição de governo? Sim, como a rainha Atalia. Ela reinou como monarca no 2º livro de Reis, capítulo 11, de 1 a 20, mas nunca foi um exemplo a ser imitado. E apesar de ter havido Débora e Hilda, que eram profetisas, foram raras exceções em circunstâncias incomuns. E um outro detalhe: elas profetizaram sim, mas não publicamente como para uma congregação de pessoas. Ocorreram
no meio de um padrão de liderança, ensino e governo masculino, e por isso nunca foram modelo para a liderança da igreja do Novo Testamento. E ainda mais, não existe um exemplo sequer em toda a Bíblia de uma mulher liderando e ensinando uma congregação como esperado de um pastor na igreja neotestamentária. No Antigo Testamento, eram os sacerdotes que tinham a responsabilidade de ensinar ao povo, e o sacerdócio era exclusivamente para homens. E ainda, até mesmo na história da igreja, o ministério de liderança sempre foi reservado aos homens. E essa deve ser uma razão para nos levar a refletir seriamente sobre a questão. Vejamos agora a nossa sexta consideração, que é respondendo a algumas objeções. Há quem afirme que o ministério deveria ser determinado pelos dons, não pelo sexo da pessoa. A nossa resposta é que os dons espirituais devem ser usados sim, mas dentro dos princípios estabelecidos nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus. É o Espírito Santo quem distribui os dons espirituais, e foi ele quem inspirou a Bíblia. Certamente, ele não deseja que usemos os seus dons em desobediência à sua palavra. Uma outra objeção é que, se Deus chamou uma mulher para ser pastora, ela não deveria ser impedida de agir nesse dom. A resposta a essa afirmação é semelhante àquela que foi dada acima. Qualquer pessoa que diz ter um chamado de Deus terá que passar pelo teste da Escritura Sagrada, da Palavra de Deus. Se a Bíblia ensina que Deus entregou o governo da igreja ao homem, então, como Deus chama uma mulher para ser pastora? No entanto, creio que Deus chama mulheres para tempo integral no ministério e em muitas outras funções na igreja. O fato é que, em relação ao ministério da mulher, não se deve fazer restrições onde a Bíblia não faz restrições, mas deve-se encorajá-las a uma participação livre para a glória de Deus. Outros argumentam que o Novo Testamento enfatiza o ministério do servo e não se preocupa com a questão da autoridade. Esta seria uma preocupação mais pagã do que cristã. Esta objeção faz uma falsa distinção entre ser servo e exercer autoridade. Certamente Jesus é o modelo de servo líder, mas Jesus tem uma grande autoridade. Ele é o Senhor de nossas vidas, é o Senhor da igreja. Na verdade, os líderes cristãos devem seguir o exemplo de liderança de Jesus e exercer o governo com autoridade na igreja. Um governo em amor, mas com autoridade. Por outro lado, a Bíblia diz aos cristãos em Hebreus 13:17, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Existem aqueles que levantam a seguinte objeção: assim como a igreja concluiu que a escravidão era errada, assim também hoje deveria reconhecer que a liderança masculina é errada e fora de moda. Mas essa objeção falha em reconhecer que na criação Deus não estabeleceu a escravidão, mas ele estabeleceu a liderança do homem no casamento e, consequentemente, na igreja. É bom lembrar também que as sementes para a destruição da escravidão foram semeadas na Bíblia, no Novo Testamento. No entanto, nenhuma semente de destruição da função do homem como cabeça foi semeada na Bíblia. E ainda mais, assim como alguns cristãos do século XIX defendiam a escravidão, hoje evangélicos feministas usam a Bíblia torcendo-a para defender o pastorado para as mulheres. Tentam justificar com isso a forte pressão da sociedade contemporânea. Agora, a nossa última consideração. E o que dizer sobre outras funções na igreja? O nosso propósito até agora foi responder à questão mulheres pastoras, o que a Bíblia diz? Mas o que dizer sobre outras funções na igreja? A função de diaconisa. O ensino bíblico sobre o diaconato já não é tão extensivo quanto a liderança pastoral. Desde que a estrutura local da igreja não dê aos diáconos a função de governo sobre a igreja,
a mulher então poderá servir nessa função. Ainda que a passagem de 1 Timóteo 3, de 8 a 13, parece não permitir a mulher no diaconato, todavia, a função do diácono não é tão clara quanto a função de liderança do pastor. Há muitas outras funções em que a mulher pode e deve atuar na igreja, tais como evangelismo, hospitalidade, aconselhamento, ensino e exemplo para outras mulheres. Tito 2, de 3 a 5. Crianças, música, adoração, cura e libertação. Deus levanta as mulheres na igreja, sim, para o ministério de orar e profetizar e exercer os dons do Espírito Santo. Eu quero então concluir. Depois de tudo que vimos, fica claro. Primeiro, Deus ordenou que somente homens servissem em posições de autoridade e de ensino espiritual, que venha traçar os rumos da igreja. Isto não porque os homens sejam superiores, nunca, e as mulheres inferiores, de forma alguma, mas simplesmente porque Deus estabeleceu uma ordem na criação. Assim também a igreja deve funcionar. A segunda coisa que vimos, portanto, a Bíblia não permite a mulher funcionar no papel de pastora dentro da igreja. Esta foi a conclusão que chegamos e também de muitas igrejas ao longo da história. O meu desejo é que Deus lhe abençoe, é que no temor do Senhor você venha examinar as Escrituras e seja uma bênção. Você que é homem e você que é mulher. Deus lhe abençoe, que assim seja. Amém.